Está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? É uma alegria poder estar aqui essa noite, rever alguns amigos, encontrar alguns irmãos e ver uma família tão linda e abençoada como é a família Mineira. E os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram ela comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1. Quero agradecer a pastora Márcia pelo convite, por ter se lembrado de mim. E vou tentar aqui não atrapalhar a festa. Estava dizendo ela que os melhores pregadores do Brasil passaram por aqui esses dias, e ainda tem gente melhor do que eu para chegar. Eu vim aqui só para somar. Pastor Roberto Marinho está dormindo, pastor Roberto? Você já devia ter chegado aqui desde a parte da tarde, né, para arrumar o teclado. Se o sonoplasta puder ajudar ele aqui. Isso. Deram 2 tartaruguinhas para o pastor Roberto cuidar. Uma escapou dele, né, pastor Roberto? Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres, porque eu vou te dar. Você não entendeu, eu vou ler de novo. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres, porque eu vou te dar. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, ó. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando devido às lutas do dia a dia, hoje não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre a cidade de Ipatinga nesta noite. Mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem tomem seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Uma alegria rever aqui o apóstolo Valdir, meu amigo do coração de alguns anos. Pastor Edson, que está gordo demais, viu, pastor? Tem que... sangue de Jesus tem poder. Ele não tem uma solitária na barriga, ele tem uma comunitária ali dentro, né? Queridos, eu prego o evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando tomei gosto pela Bíblia. Hoje eu estou com 39, sei que estou com cara de 50, não precisa falar. Tem espelho em casa. E nesses 26 anos, Jesus tem me honrado. Tenho pregado o evangelho em mais de 60 países do mundo, em mais de 1.600 cidades do Brasil. Ou seja, 1/3 do Brasil eu fiz a pé pregando.
E não tenho na minha memória lembrança de nenhum dia em que eu esteja pregando ou que eu tenha pregado e Jesus não tenha se manifestado. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Eu disse que nesses anos todos não tem um dia que eu me lembre de que o culto tenha terminado sem sentido. Ou seja, Jesus sempre esteve presente na reunião. E é isso que me dá segurança, isso me deixa tranquilo, isso me deixa confortável. E além de tudo isso, pregar para uma plateia como essa é duplamente honroso, porque aqui não é a gente que joga fogo no povo, é o povo que joga fogo na gente, né? Abrir a Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, é voltarmos no tempo e regressarmos numa época onde Deus ainda tinha liberdade para falar com os homens e levantá-los de uma maneira linda e direta. Falar sobre o protagonista desse texto, que é Salomão, é gratificante, porque nós vamos encontrar hoje uma história que poucos de nós conhecemos acerca da vida do homem mais sábio do Velho Testamento, paralelo a Daniel e a um ser espiritual criado por Deus chamado Lúcifer. Essas são as 3 maiores mentes brilhantes do Velho Testamento. E é claro que quando esbarramos no Novo, temos Jesus, que é a encarnação da sabedoria. E Jesus coloca Salomão, Daniel e Lúcifer debaixo do braço. Mas no Velho Testamento não há um homem que tenha tido a sabedoria como esse homem. O que poucos conhecem é a história que está por trás de tudo isso. Para entender o que aconteceu nesta noite, onde Deus muda a vida e o ministério de Salomão para sempre, é preciso regressarmos um pouquinho no tempo. É preciso regressarmos pelo menos uns 10, 15 anos. E lembrarmos que quem estava à frente do reino de Israel era Davi. E lembrarmos que Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, vacilou, cometeu erros, cometeu pecados grosseiros que acabaram maculando a sua imagem diante de Deus. Tais pecados deixaram Davi ferido e trouxeram sobre ele o que hoje no mundo odierno catalogaríamos como se fosse doenças psicossomáticas, como a depressão profunda e até a síndrome do pânico. E já explico por quê. O Davi da nossa história, depois que tem aquele encontro com Batseba e se entrega à luxúria e à paixão, nunca mais foi o mesmo. Ele é obrigado a tentar esconder o seu crime e no afã de esconder o seu crime, ele consegue se tornar maquiavélico. E ele chega ao nível de ser um animal irracional, uma besta fera, porque ele consegue tirar de dentro dele aquela paixão, aquela sensibilidade que fez ele ser um homem segundo o coração de Deus, e se torna um homem duro demais. E a dureza de coração expõe a vida de Urias, marido de Batseba, à morte. E nós conhecemos a história com afinco. Sabemos que Davi envia Urias para o campo de batalha para que o seu pecado não seja explícito, porque Urias era um homem de uma integridade única, era um homem de perfeição de caráter. E para que o crime seja perfeito, Davi precisa de um cúmplice. E o cúmplice dele é ninguém menos do que o seu melhor amigo de batalha, que era Joabe, o capitão da batalha. E é para Joabe que ele manda o bilhete através de Urias, dizendo que Urias não pode voltar mais para Israel. Quando Urias morre e Davi recebe a notícia, ele relaxa no seu trono. Por um momento ele deve ter tido gosto pelo pecado, os olhos devem ter brilhado, e deve por um momento ter sofrido com a síndrome de Nabucodonosor, dizendo: eu arquitetei um plano perfeito e fiz algo que ninguém pode descobrir. O que Davi havia se esquecido é que ele não devia continência a homens, é que ele devia continência àquele que o havia escolhido. O que Davi se esqueceu é que ele podia se esconder dos olhos dos homens, dos olhos dos mortais, mas não dava para se esconder dos olhos daquele que fez os céus e a terra. E quando Deus dá um tempo para que Davi se arrepende, o arrependimento não vem, Deus suscita o coração do profeta Natã. E eu confesso aos senhores e senhoras, não queria estar na pele de Natã. Uma coisa é profetizar para um déspota, uma coisa é falar para um rei insano, outra coisa é falar para um homem segundo o coração de Deus. É falar para o rei mais carismático da história, que os homens e mulheres eram apaixonados por ele. Entre Davi e Natã, o povo ficaria com Davi. Então quando Natã vai até Davi, ele é obrigado a criar uma prosopopeia, uma parábola. E ao expor Davi a situação de um homem rico que tinha muitas ovelhas e que recebe um visitante em casa, e para saciar a fome do visitante mata a única ovelha de um pobre homem em Israel. Quando Natã diz a Davi o que é que deve ser feito a esse homem que agiu com injustiça e roubou a única ovelha de um homem pobre,
Davi, sem pestanejar, no afã de mostrar o seu atributo real, esmurra o seu trono e grita, vocifera: ora, que esse homem pague 4 vezes o crime que ele cometeu. Mal sabia Davi que era ele quem estava cavando a sua própria cova, estava determinando a sua própria sentença. Nessa história de Davi eu me apavoro. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque eu descubro que existem coisas na nossa vida que não parte do céu para a terra, parte da terra para o céu. Quem olha esse texto e diz que Deus puniu Davi, tem que tomar um puxão de orelha, porque não foi Deus quem puniu Davi, foi Davi que se autopuniu. Porque se Davi tivesse tido equilíbrio, tivesse dito, calma aí, eu estou ouvindo só uma parte da história, traga os 2 homens aqui, e eu quero falar com eles, quero saber o que aconteceu. Porque toda história tem 2 vertentes, toda história tem 2 interpretações. É por isso que ninguém deve se meter, por exemplo, em briga de marido e mulher. Você escuta o marido dar razão a ele, escuta a mulher dar razão a ela. Então é preciso ouvir os 2 de uma só vez. Mas Davi não teve equilíbrio. Ele determinou que o homem pagaria quantas vezes? Não ouvi? O céu se fecha. E Davi descobre que ele estava falando dele mesmo. E daí para frente a vida de Davi acaba. Batseba está grávida, dá à luz a uma linda criança. A criança cresce, robusta, perfeita, porque Batseba era linda e Davi não era feio. E quando a criança está no corpo de uma criança de fato, ela adoece. A doença dela, médico nenhum de Israel consegue descobrir ou tratar. Davi percebe que é um toque divino. E ele por 7 dias jejua e ora. Por 7 dias ele jejua, ora e chora. Por 7 dias ele rasga a alma dele. E no 7º dia ele recebe como presente a morte da criança. Davi começa a partir de então a sofrer com doenças de acusação. Porque a acusação é uma doença. Porque se existe uma prisão que não há chave para abri-la, é a prisão da alma. Talvez tenha nascido com esta primeira morte na família de Davi aquele salmo onde Davi diz: Senhor, tira a minha alma da prisão. Não existe uma prisão capaz de prender a alma humana, porque a alma humana ela é etérea, ela não tem matéria. E como é que uma prisão pode prender uma alma? Mas Davi disse que a alma dele estava aprisionada em uma prisão que mesmo sua alma sendo etérea, ela conseguiu aprisioná-lo. E eu descobri o nome dessa prisão. Essa prisão chama-se culpa. E a prisão da culpa é a pior prisão que um ser humano pode enfrentar na vida. Porque para nós que somos crentes, nós ainda temos um dispositivo de fuga. Quando nós estamos acusados, quando o diabo coloca sobre nós o seu dedo acusador, ou crava suas unhas na nossa mente, aquele que conhece a Bíblia Sagrada sabe que não deve se matar, nem deve se autoflagelar. Basta dobrar o joelho no canto do seu quarto e invocar o poder do sangue de Jesus de Nazaré, e ele sabe que o perdão virá sobre a vida dele. Para nós, homens e mulheres do século 21, temos o dispositivo de fuga, que é o perdão, mas Davi não tinha. O cheiro do sangue dos animais já não apetecia mais o coração de Deus. E Davi então começa a sofrer intimamente, porque ele tem um filho morto por causa do seu pecado. A história começa a ficar pior ainda. Davi está dentro de um reino, dentro de um palácio. E aqueles que não sabem, aprendam hoje. Davi, em toda a sua história, teve 21 filhos. Desses 21 filhos, 20 eram filhos homens e apenas uma filha mulher. 21 crianças nasceram de Davi, 20 homens e quantas mulheres? A menina é conhecida por todos nós, porque a história dela é contada na Bíblia e dá angústia ao ler. A história da filha de Davi machuca o coração daqueles que são sensíveis. Porque Tamar, que era essa menina, passa a ser cobiçada dentro do palácio, não por um empregado, não por um príncipe de outro povo, mas pelo seu próprio irmão Aminon. E Davi ouve falar disso, a história corre pelos corredores do palácio, mas Davi não dá atenção. O resultado é catastrófico. Aminon finge que está doente, manda chamar a irmã para cuidar dele, se tranca com ela no quarto, a estupra, violenta e destrói a pureza que havia naquela garota. Quando a notícia se esparrama no palácio, Davi cai em depressão, porque naquele mundo antigo, não sei se você sabia disso, quando uma mulher era estuprada e violentada, a culpa não caía sobre o homem que a estuprou, a culpa caía sobre a mulher. O Oriente Médio, naquela época, hoje ainda é difícil, mas naquela época era terrível acerca do assunto com mulheres. A mulher não tinha valor nenhum diante da sociedade. O valor de uma mulher era insignificante, se limitava a ela gerar filhos. E olhe lá, tinha que gerar filhos homens, porque se fosse filha mulher, a mulher era rejeitada pelo marido também, e passava um período negro de 40 dias de abandono pleno.
Então ser mulher já não era fácil. Então na mente dos homens hebreus, quando uma mulher era estuprada, violentada ou assediada sexualmente, o problema não estava no homem, porque o homem estava seguindo apenas o instinto da sua natureza. Cabia o pecado à mulher, porque era a mulher que havia esboçado sensualidade, que havia mostrado partes do seu corpo quando não podia, que havia sido lisonjeira com palavras. E você vai encontrar isso no Novo Testamento. Quem se lembra de Jesus escrevendo na areia da praia e uma mulher sendo apedrejada, ou quase sendo apedrejada, e alguém se aproxima de Jesus e diz: esta mulher pecou, foi pega no ato de adultério. E perguntam o que tem que ser feito com ela, e Jesus diz o quê? Quem não tem pecado? Essa história, quando vista assim, ela parece já ser não muito boa, mas quando você se apura dentro dela, ela se torna pior. Porque a mulher foi pega no ato. Ela foi pega onde? Então não era fofoca, não era calúnia. Pegaram ela no ato. Tinha testemunhas oculares do crime, sim ou não? Mas cadê o homem da história? Por que o homem não foi levado diante de Jesus? Porque a cultura daquele povo antigo dizia que o homem não era culpado. A culpa era da mulher que havia seduzido o homem. Quando a menina, a filha de Davi, é estuprada, Davi não faz nada com o filho. E a menina, por ter sido estuprada, ela é colocada agora na categoria não de princesa de Israel, mas de prostituta. Ela é arrancada do seio do palácio e vai morar junto com as meretrizes de Israel. Termina dentro do coração de Davi com uma morte moral. A única filha, a filha que poderia dar a ele a alegria de ter se casado com outro reino, unificar Israel com outro povo, não pode mais, porque ela agora é chamada de prostituta. O menino Aminon começa a andar dentro do palácio, batendo no peito, dizendo: eu posso qualquer coisa porque meu pai não me repreendeu. Davi deveria ter chamado a atenção do filho, pelo menos, sim ou não, igreja? Davi deveria ou não puxar a orelha do menino? Mas ele não fez. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque ele não tinha moral para repreender o filho. O que queria dizer para o filho? Você não pode cobiçar uma mulher que não é sua. O filho ia dizer a ele: mas o senhor cobiçou uma mulher que não era sua. O diabo começa a colocar Davi dentro de uma trama, dentro de uma rede, e Davi fica sem condições de respirar. Na sequência, dentro do palácio, Aminon está caminhando, e um outro irmão dele, chamado Absalão, o mais lindo filho de Davi, para Aminon, começa uma discussão. E eu imagino Aminon dizendo: se nem meu pai me repreendeu, quem é você para chamar a minha atenção, Absalão? A ira, a fúria e a cólera que se aposta de Absalão é tão violenta que Absalão mata o irmão com a sua própria mão. Corre dentro do palácio a notícia: Aminon, filho de Davi, que estuprou em Tamar, está morto. E Davi quer saber quem matou meu filho. Aí gritam para ele: foi Absalão. E quando dizem Absalão, Davi, que já estava adoentado na alma, vai parar no quarto, e desse quarto ele não sai mais. Ele entra numa crise existencial. Ele poderia ter chamado a atenção do filho, sim ou não? Mas ele não pode. Pergunte por quê. O que ele ia falar para o filho? Você assassinou um inocente. O filho dele ia dizer: mas o senhor também mandou matar o marido da mulher com a qual o senhor dormiu. O diabo travou Davi, e Davi vai parar num leito de dor. Ele agora está deprimido, está com síndrome do pânico. Uma pessoa com síndrome do pânico e deprimida, ela não quer levantar da cama e não tem atitude para nada. Absalão, percebendo a fraqueza do pai, se levanta e dá um golpe de estado nele. Davi é obrigado a sair de Jerusalém na calada de uma madrugada, e Absalão se assenta no trono do pai. Como ele não tem um exército, ele é obrigado a comprar jagunços. E para comprar jagunços, ele abre o cofre de Israel. E tudo que o pai havia plantado, colhido durante 40 anos, Absalão acaba com tudo em menos de um ano. Ele pega todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todas as joias, pedras preciosas. Ele liquida todos os bens que Israel tem. Ele vende os cavalos, ele vende as vacas, ele vende as ovelhas, ele vende os campos. Absalão quebrou o império de Davi. Em um ano, um filho desnaturado e rebelde acaba com tudo que o pai plantou a vida toda. Nesse período, quando todos percebem que a nação está afundando, um grupo fiel a Davi se levanta. E percebem que Absalão tem um exército, mas o exército dele só tem volume, não tem conhecimento de guerra, a arte da guerra. Não eram homens de Belial. Então um grupo se levanta e vão defender Davi sem Davi pedir. São liderados por Joabe. Quem lidera?
E Joabe então começa a armar emboscadas e vai desfacelando o exército de Absalão, até que culmina com a fuga de Absalão pelo meio de uma floresta. E essa história é conhecida da igreja. Absalão está no trote de um cavalo, fugindo no meio da floresta, quando as suas cabeleiras, as suas madeixas grandes encalacoradas acabam se prendendo ao galho de uma árvore. O cavalo vai embora e Absalão fica pendurado pela cabeça. Quem lembra dessa história? É nesse momento que Joabe se aproxima de Absalão, tira uma espada e tira a vida dele, cravando a espada no ventre de Absalão, dizendo: em nome do poderoso de Israel, nós liquidamos esse rebelde. Quando a notícia chega onde Davi está, que Absalão e o seu exército estão terminados, a primeira coisa que Davi pergunta diz: como está Absalão? E as pessoas gritam: ele está morto. E a fúria de Davi faz ele perguntar: quem matou Absalão? Porque Davi não aceitava que ninguém tocasse no ungido do Senhor, ou nos filhos do ungido do Senhor. Lembra o que ele fez com o moço que disse que matou Saul? Ele matou ele. Então ele quer vingança, diz: quem matou meu filho? E aí gritam: Joabe. Quem matou ele? E Davi, que queria vingança, não pode se vingar. Pergunte por quê? Porque Joabe era cúmplice dele na morte de Urias. O diabo cercou a vida dele. O diabo botou Davi na berlinda e disse: eu mando na sua vida, e acabou a sua história. E Davi começa agora a pensar nos filhos que ele perdeu. Ele perde uma criança inocente, ele perde a filha que morre moralmente, ele perde Aminon pelas mãos de Absalão, e ele perde Absalão pelas mãos de Joabe. Quantos filhos? Lembra o que ele disse para Natã? Quantas vezes tinha que pagar? Não ouvi? Acotovela o seu irmão e diga: cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Quando Deus olha do céu para a terra aqui em Ipatinga, ou em Minas Gerais, ou em qualquer lugar do mundo, Ele só enxerga dois grupos de seres humanos. Ele não vê amarelos e negros, Ele não vê vermelhos e brancos, não. Deus enxerga só dois grupos. Ele enxerga criaturas e filhos. Vou repetir de novo. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele só enxerga dois grupos de seres humanos: filhos e criaturas. Quais são os dois grupos? O que uma criatura fala, a palavra dela se perde. Mas o que um filho fala, a palavra se materializa. Porque o filho é príncipe, o seu pai é rei. Palavra de príncipe tem poder. Palavra de príncipe materializa. Então tudo que um crente fala tem que tomar muito cuidado. Jesus explicou isso dizendo: crente quando fala é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é procedência maligna. É claro que você também não tem que ficar neurótico com isso, porque existem duas vias pelas quais sai a palavra da vida de um filho de Deus. Uma coisa é quando a palavra sai da boca para fora. Palavra da boca para fora, fica tranquilo, não tem efeito nenhum, é maldição sem causa. Mas quando a palavra sai do coração, quando ela sai carregada de emoção, quando ela sai banhada em lágrimas, aí você tem que tomar cuidado. É por isso que nessa noite eu deixo aqui um conselho a você: cuidado com o que você fala. Pense 2, 3, 4, 10 vezes antes de liberar uma palavra, porque você não é normal. Os normais estão em casa nessa hora. Você é anormal, queira acreditar em mim ou não. Você não é normal, você é louco, você é passado. Porque Deus não consegue usar uma pessoa normal. Deus só usa gente maluca. E gente maluca, quando fala coisas que ninguém acredita, acaba acontecendo. Eu quero saber se tem algum maluquinho de Jesus aqui. Tem? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou pregando num ritmo acelerado, porque eu tenho 1 hora só. E geralmente costumo pregar 3 horas. Então eu estou tentando fazer em 1 o que eu faço em 3. Mas nós vamos lá, calma aí. Então imagine você que depois que tudo isso acontece, quando Davi se vê dessa forma, ele é obrigado agora a conviver com o peso do sangue dos inocentes sobre ele. Eu disse sangue de quem? Davi constrói o Salmo 51. E no Salmo 51 ele tenta explicar para Deus por que ele pecou. Ele diz: em pecado minha mãe me gerou. Era uma forma dele dizer: se minha mãe me gerou em pecado, eu carrego o mesmo pecado da minha mãe dentro de mim. Ele cria salmos. No Salmo 139, por exemplo, quando ele rasga a alma dele, diz assim: tu me sondas e me conheces, tu sabes do meu deitar, o meu levantar. Davi começa a ficar fragilizado. O grande rei cai agora no nível da vala comum dos seres humanos normais.
E é nesse período que ele tenta barganhar com Deus a sua liberdade de alma. E é nessa hora que ele olha para Deus e diz: Senhor, eu tive uma ideia. E em oração Deus vem falar com ele e diz: qual é a sua ideia? Eu quero dar para ti uma casa linda, uma casa de veraneio. Quando ninguém nesta terra quiser mais a sua presença, o Senhor pode vir descansar em Jerusalém. Vou construir uma casa de oração para ti. A ideia é linda, é fabulosa. Davi diz como vai fazer, como ele vai construir: o ouro, a prata. Ele disse: eu vou te dar algo lindo. E quando ele diz isso, ele pergunta a opinião de Deus: o que é que o Senhor acha? E lá do céu Deus diz: a ideia é linda, o presente é fantástico, mas você não pode me dar esse presente. Por quê, Senhor? Eu tenho ouro, eu tenho prata. Não é isso, Davi. Não adianta ter prata, ter ouro, ter riqueza, se você tem nas suas mãos o sangue dos inocentes. E a alma de Davi começa a esmorecer. O Davi do fim da vida não é o Davi do começo. É um Davi perturbado. Ele não conseguia se perdoar. Não era Deus que não havia perdoado ele. Ele não conseguia conviver com o crime que ele havia cometido. Você deve ter se lembrado do Salmo 51, numa parte mais linda, onde Davi ensina para nós qual é a maior riqueza que o homem tem. Ele olhando para Deus, ele diz: Senhor, tira tudo que eu tenho. Senhor, tira o reino. Senhor, tira o meu nome, tira a fama. Só não tire de mim o seu Santo Espírito. Não tire de mim a sua presença, porque é essa presença que me faz ser diferente. Davi está acamado, está adoentado, não consegue mais governar Israel. O diabo fez do lado da cama de Davi uma cama paralela. E todos os dias, na hora em que ele dormia, na hora que ele acordava, o diabo brincava com a mente de Davi. É nesse período que, antes de morrer, Davi faz uma coisa que alivia a alma dele e traz para nós a mensagem da noite. Davi faz uma coisa que não deveria ter feito nunca. Ele quebra a lei de Israel, mas não quebra por força própria. Ele ora a Deus e Deus permite. Quem conhece um pouco da tradição do mundo antigo sabe que o filho primogênito deveria herdar o direito do trono. O primeiro filho nascido. E o primeiro filho nascido de Davi, se não me falha a memória, foi Josias. Josias deveria governar no lugar de Davi, na morte dele. É lei, é estabelecido, está escrito nos livros. Levítico diz isso, a propositura sagrada era essa: o primogênito herda tudo que o pai tem. Mas Davi sabe que se isso acontecer, ele vai ter um outro problema. E então ele faz uma coisa diferente. Levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: se prepare aí. Se você não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, que nós vamos receber um batismo de quebrantamento agora. Davi está deitado esperando a morte chegar. E ele manda um dos seus súditos trazerem para perto dele um filho. E todo mundo esperava esse dia. Josias está apurado. Os outros filhos não veem a hora de saber quem vai herdar o trono no lugar de Davi. Mas quando o súdito de Davi sai do seu quarto e diz assim: o filho que Davi manda chamar é Salomão. Qual o nome dele? Salomão tem 8 anos de idade. Ele não é maduro, não é adolescente, é um menino de 8 anos. É uma criança de 8 anos de idade. E quando ele manda chamar Salomão, todo o reino fica sabendo. Davi se tranca com o menino dentro do quarto. Ele pega a mão direita do menino e coloca debaixo da coxa direita dele. E ele trava a mão do menino entre a sua coxa e o colchão da cama. E ele, envelhecido, com o seu corpo tremendo, cheio de doenças, inclusive doenças psicossomáticas, ele olha para o céu em lágrimas e faz algo que mexe com o universo. Ele diz: Deus, eu conheço a lei, e a lei diz que o meu filho mais velho tem que herdar o trono. Mas se o meu filho mais velho herdar o trono depois que eu me for, a minha alma nunca descansará em paz, porque vai sobrar dentro do palácio esse menino que está com a mão debaixo da minha coxa. Porque, para quem não sabe, Salomão é filho de Batseba. Salomão é filho do adultério. Salomão é filho da vergonha. Salomão é filho da derrota. Salomão é fruto da única coisa que desgraçou o ministério de Davi. Todo mundo, quando via aquele menino de 8 anos correr pelo palácio, olhava para ele e dizia assim: olha lá,
o fruto do pecado. Toda vez que olhar para esse menino, nós vamos saber que Davi caiu em pecado e desgraçou Israel, porque Israel agora está com os filhos de Davi morto, está com o reino quebrado. Não tem finanças, não tem ouro, não tem prata, não tem moral, não tem respaldo, e tudo por causa de um adultério. Batseba se esconde, ninguém nunca mais a vê, mas o menino anda pelo palácio, e todo mundo olha para esse menino e diz assim: enquanto ele viver, a derrota vai ficar sobre nós. E Davi está morrendo, e ele faz um pedido a Deus, aleluia. Ele olha para o céu e diz: se tu ainda me amas, mostra a sua benevolência. Se tu ainda me amas, quebra a lei e deixa essa criança governar no meu lugar, porque eu já tenho sangue de 4 inocentes nos ombros. Eu não quero ter mais um filho morto pela mão dos outros filhos por causa de um crime que eu cometi. Essa criança não tem culpa do que eu fiz no passado. Deus, se tu me amas, unge Salomão no meu lugar. Só que a criança tem quantos anos? Como é que uma criança de 8 anos vai governar? Como é que uma criança que não é o primogênito vai governar? Como é que uma criança que é fruto do pecado vai governar? São coisas que não têm explicação, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Samuel que Deus olhou para baixo, viu o menino Salomão e disse a Bíblia assim: e Deus o amou. Eu vou falar de novo. A Bíblia diz que Deus viu o filho do pecado, Deus viu a herança do pecado, e a Bíblia diz que Deus o amou. E eu queria, segure as palmas, eu queria que alguém me explicasse, porque a Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. A Bíblia diz isso. O ventre de Batseba é um ventre pecaminoso. O primeiro filho que saiu dela, Deus matou a criança porque era fruto do pecado. Aí do mesmo ventre nasce outro, e o outro Deus diz assim: esse eu amei, aquele eu matei, mas esse eu amei. Era Deus dizendo para Davi: Davi, eu sou um Deus que dou a segunda chance. Eu vou falar de novo porque eu estou com o corpo arrepiado aqui. Foi a maneira que Deus encontrou de dizer assim: eu recebi seu pedido de perdão. Era a maneira de Deus dizer assim: ninguém pode te entender, vão passar o resto da vida te acusando, mas você ainda é um homem segundo o meu coração. É a maneira de Deus dizer assim: o que o homem dá, o homem tira, Davi, mas o que eu dou, não tem ninguém que tira, Davi. Eu entrego a vitória. Que Venezuela andará lá baixo. Quem vai discutir com o rei? Quem vai discutir com o Deus do rei? Davi morre, é sepultado no Vale dos Reis. O menino de 8 anos é aclamado rei de Israel. Deve ter sido estranho alguém ver uma criança sentada no trono. A coroa não sei se cabia na cabeça dele, pastor. É uma criança. A criança está sentada no trono depois das festas, depois dos convívios. Quando começa a atuação política do rei, os súditos, os conselheiros se agrupam ao redor dele e começam a dar a ele as ordens que um rei deve fazer. E começam a dizer como vai ser aquele ano. Prestem atenção porque agora a mensagem toma um outro rumo. Naquele período, pelo que eu estudei, foi o período mais negro da história de Israel. Foi o inverno mais prolongado da história dos hebreus. Por quase 8 meses a terra não recebeu chuva, e o frio da noite com a geada fazia com que tudo que estivesse sobre a terra fosse queimado. Israel passou 8 meses sem plantar e sem colher. Um povo semita que vive da terra é obrigado a viver ou da cega ou do verão. Lembra desse texto bíblico? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Eram 2 períodos onde Israel plantava cereais e frutos. Quando o período dos cereais não vingava, eles esperavam no fruto e vice-versa. Então quando acabava tudo, eles não tinham o que fazer, a não ser pedir ao rei que abrisse o cofre do palácio, pegasse riquezas, fosse a povos distantes e comprasse comida para o povo. É para isso que existe um governo. O
governo tem um lastro financeiro para salvaguardar a integridade do seu povo. Então aconteceu isso em Israel. Eles esperavam agora que Salomão tivesse a solução. E quando diz ao menino: olha, esse reino seu vai ser terrível, porque há uma tempestade de época sem chuva que está chegando, o inverno vai ser grande, e não vai ter frutos, não vai ter cereais, a nação vai morrer de fome. E aí um conselheiro diz: ora, é simples, é só o rei abrir o cofre, pegar a riqueza e comprar comida fora. E alguém se lembra, vocês se lembram quem governou Israel o ano passado? Quem governou Israel ano passado foi Absalão. E Absalão roubou tudo que tinha dentro do palácio. Não tem mais ouro, não tem prata, não tem bronze, não tem diamante, não tem nada. E então começa, eu imagino o ministro das finanças dizendo: mas o que é que sobrou nas fazendas? Não tem fazendas, porque todos os frutos foram queimados por Absalão. Mas não sobraram nada, as vacas foram vendidas, os animais foram vendidos. Israel está falido. E imagina isso falado para um menino de 8 anos: ô rei, o senhor tem um reinado na sua mão falido. Não adianta ser rei de nada. O senhor é rei de um povo que está perdendo tudo. E daqui a alguns dias os filhos vão começar a ser mortos pelos pais, porque os pais vão cozinhar os filhos e comerem, porque isso já havia acontecido em Israel. Então imagine você que situação está uma criança no trono. É nessa hora que diz os historiadores que Salomão pergunta: mas não sobrou nada do reinado do meu pai? Acabou de fato tudo? E o ministro da fazenda sai ao redor dizendo a Salomão: só restou uma coisa. Olhando por todas as fazendas onde a agricultura foi queimada, sobraram 1000 cabeças de boi. Mas são bois que puxam arado, são bois que têm os músculos endurecidos. A carne não é boa para comer, mas são 1000 bois. Se fosse 1000 vacas, tudo bem, porque a vaca dá leite, do leite faz o queijo, do queijo a manteiga. Um boi apenas pode deixar prenha várias vacas, e as vacas dariam crias a bezerrinhos. Haveria esperança. Mas sobraram só bois, até as vacas Absalão negociou. Sobraram 1000 cabeças de boi. E é nesse momento que o menino surpreende a todos. Ele chama o seu chefe e diz assim: convoque o povo. Amanhã eu quero ir na montanha sagrada, onde o meu pai sempre orava. Quero Israel inteiro na montanha sagrada amanhã. Chame os homens que cuidam desses bois que estão no arado. Tragam todos os bois. Eu quero esses bois no alto da montanha. Israel começa a subir o dia seguinte a montanha. Quando o povo vê os bois sendo arrastados, o povo deve ter ficado feliz. Deve ter dito: esse homem é melhor que o pai dele. Está começando a governar e vai dar um churrasco para a nação inteira. Porque 1000 cabeças de boi dá para alimentar 5 milhões de pessoas por pelo menos uns 3, 4 dias. O que é se a população de Israel? Então Salomão manda subir com os bois. E quando o povo chega no alto da montanha, eles tomam um susto. Pergunte por quê. Não tem churrasqueiras lá em cima, mas lá em cima tem 1000 altares. Oh, glória. Tem 1000 altares. E quando o povo vê aquilo, todo mundo começa a se assustar. Nunca houve um sacrifício daquele em Israel. Quando o menino ordena, os sacerdotes começam a sangrar os bois. O povo começa a ver os seus pés banhados no vermelho do sangue. Milhares de litros de sangue estão escorrendo pela montanha. O alto da montanha ficou vermelho. Quando ele autoriza queimar os bois, e os sacerdotes acendem as tochas, os sacerdotes entram em transe, começam a orar, e começam a acender, e começam a dizer: é para ti, grande Deus. Colunas de fumaça começam a subir. 1, 2, 10, 100, 1000 colunas de fumaça, 1000 sacrifícios. E lá de cima está Deus olhando para baixo. E tem um menino sentado aqui embaixo, olhando no meio das nuvens, esticando o pescoço para a esquerda, para a direita, pedindo para mudar ele de lugar. Pergunte para quê? Ele está procurando, pergunte o quê? O Deus do pai dele. Pergunte por quê? As crianças de Davi cresciam dentro do palácio ouvindo os salmos do pai, porque o pai era um poeta. E tinha um salmo de Davi, o Salmo 18, que é muito lindo. Davi disse: a minha alma estava no inferno sem esperança, e Deus sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento e tirou a minha alma do inferno. Só que não contaram para o menino que o pai dele era um poeta, que isso não aconteceu literalmente. Você vai encontrar esse texto no livro de Samuel. Davi está no campo de batalha, é velho. Ele cai de cima do cavalo. Um dos filhos de Anak, Talmai, um gigante, tenta fincar Davi no chão. E é nesse momento que um dos valentes de Davi vai para cima de Talmai e o mata.
o valente põe Davi no cavalo que já está velho e diz para ele: Davi, tu nunca mais sairás a peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi viu a cena acontecer assim. Quem livrou Davi foi um amigo dele. E ele não estava no inferno, ele estava no chão caído. Mas quando ele foi desenhar, ele era um poeta. E ele escreveu: a minha alma estava no inferno e Deus sentou nas asas de um querubim. Só que uma coisa sou eu e você lermos e falar: isso aqui é uma linguagem figurativa. Outra coisa é você tentar explicar isso para uma criança. Porque uma criança de 8 anos acredita em tudo. Ela acredita em Super-Homem, Batman, Homem-Aranha. Uma criança acredita em histórias fabulosas e fantásticas. E o menino acreditou naquele salmo literalmente. Na mente dele: eu vou dar a Deus sacrifício, e Deus vai sentar nas asas de um querubim, e vai vir onde eu estou, e vai me livrar dessa pendenga, dessa situação ruim. Mas os bois queimaram a tarde inteira, e quando só sobrou cinzas e o povo está descendo, o menino está frustrado. Ele ouve alguns dizerem assim: ele é santo. Outros dizem: ele é excêntrico. Outros dizem: ele é um fanfarrão. Os súditos estão dizendo: ele não sabe nada de arte de governar. É a única moeda de troca que nós tínhamos. O inverno, que já ia ser ruim, vai ser pior agora. Quando ele desce daquela montanha e se tranca no seu quarto naquela noite, o menino está frustrado, porque o pai dele ensinou ele na beira da cama: quando tu fores servir a Israel como rei, sirva ao Deus de Israel primeiro. Ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar, porque grande é o Senhor. E Davi passa ele: um dia você vai construir para o meu Deus a casa que eu quis construir. E o menino está trancado dentro do quarto. Respire fundo agora. Não era meia-noite, mas eu também não sei que hora era. A Bíblia diz que foi no mesmo dia. Eu não sei se pelo teto, se pelo chão, pela parede, pela janela ou porta. Eu sei que do nada Davi recebe uma visita. Não é um conselheiro, não é um rei amigo, não é um empresário ou um fazendeiro que quer salvá-lo. Quem entra dentro do quarto de Davi é o próprio Deus. Ou no quarto que foi de Davi e agora é de Salomão, quem entra é o próprio Deus. E antes do menino surtar ou sair correndo, achar que é um fantasma, Deus abre a boca dele e diz assim: ei garoto, pede o que você quiser. Vou te dar. Eu estou com meu corpo arrepiado. Muda a música, pastor Roberto. O que nós temos nessa história é algo fabuloso. Porque, com todo respeito aos que gostam de adorar, cantar, pular e dançar, porque eu amo tudo isso, sou do manto, sou do mistério, sou crente do reteté de Jesus, e não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o que me deixa assustado é que Davi, o maior cantor de Israel, o maior adorador de Israel, pastora Márcia, o maior, se fosse aquela época, era o maior pentecostal do seu tempo, era um moço que gostava de danças, de vigília, de cânticos. Ele que fazia tudo isso e deixava Deus feliz, nunca conseguiu tirar Deus de cima da nuvem. Deus nunca veio perto de Davi e falou com ele cara a cara. O máximo que ele viu de Deus foi um dia em Jerusalém, que ele olhou para cima e viu um anjo com a espada desembainhada e apontando para baixo. Foi o máximo. Ele nunca viu a face de Deus. Ele escrevia sobre isso. Ele queria ver. O sonho de Davi era ver Deus. O sonho de Davi era ver esse ser que ele ouvia a voz, mas não via. O sonho dele era receber uma visita de Deus assim. E para isso ele adorava, pulava, cantava e dançava. Mas Deus nunca veio. Agora me explique. Uma criança de 8 anos, que nunca cantou nem dançou como o pai fez, faz um único ato na vida, pega tudo que sobrou em Israel e diz assim: Deus, tudo que eu tenho é seu. Não, se eu não entender, eu vou repetir. Davi, com toda a paixão e louvor e adoração dele, Davi nunca deu tudo que tinha a Deus. Davi sempre guardava reservas. Ele gostava de cantar e dançar, mas ele nunca foi tão
entregue desse jeito a Deus. Aí vem um menino de 8 anos, que era condenado à morte, que é filho do pecado, que é um desgraçado, chega diante de Deus, sem entender nada de louvor, de adoração, de santidade. É uma criança. Ele pega, o que nós temos aí? 1000 cabeças de boi. Israel vai morrer porque não tem mais nada. Então não faz sentido tudo que eu tenho. Se é o único ato que eu vou fazer como rei é esse, eu pego tudo que eu tenho e eu dou tudo para ti, Senhor. Aí Deus sai lá de cima do céu, manda os anjos prepararem os seus carros. Deus entra dentro do quarto do menino. Imagina os anjos perguntando: onde é que o senhor vai? Diz: eu vou no quarto que era de Davi, onde está Salomão. E imagina os anjos: mas o senhor nunca foi lá quando Davi estava? O senhor diz: é porque Davi nunca conseguiu me convencer que eu tinha que descer. Mas essa criança fez uma coisa que ninguém nunca fez. Ele está me dando tudo que ele tem. Ele está entregando a vida dele, a segurança dele. Ele está entregando o lastro que Israel tem. Ele está entregando tudo que ele tem na minha mão. Imagina os anjos perguntando: e por que o senhor vai lá? Eu imagino Deus dizendo: ora, eu sou Deus e não posso perder para minha criatura. Se eu tenho uma criatura que tem coragem de me dar tudo que tem, eu tenho coragem de dar para ela tudo que eu tenho também. Não, você não entendeu? Eu vou repetir. Se um homem tem coragem de me dar tudo que ele tem, eu tenho coragem de dar para ele tudo que eu tenho também. Levante a mão direita para o céu de novo. Agora agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. É agora que eu vejo quem acredita e quem não acredita nessas palavras. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. Ó, raça ruim. Agarra o ombro do irmão, agarrou, chacoalha ele até ele ficar irritado. Irrita ele, irrita ela. É para irritar, tira ele do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família, para sacudir a sua chamada. Deus te trouxe aqui para virar a sua vida do avesso. É hora de mudar. Quantas pessoas enxergam um homem como eu? Quantas pessoas enxergam uma pastora como a pastora Márcia? Alguns pastores que estão aqui que têm um ministério frutífero e próspero. Quantas pessoas enxergam cantores como esses que nós temos em destaque a nível nacional? E vem o ministério abençoado que tem. As pessoas pensam que é tudo muito simples, que é como se fosse num passe de mágica. O que as pessoas não sabem é que por trás de um grande ministério está uma entrega. E esta entrega, ela é 100%. Deus não consegue usar homens e mulheres que não têm coragem de ousar. Vou repetir: Deus não consegue usar homens e mulheres que não têm coragem de acreditar na chamada deles. Deus não consegue usar covardes. Deus não consegue usar homens e mulheres que ficam olhando para a vida do outro, que ficam pensando no que os outros vão dizer. Deus está procurando gente ousada, gente que tenha coragem. Deus é apaixonado por gente atrevida. Vou repetir: Deus é apaixonado por gente atrevida. Gente atrevida. Enquanto você ficar chorando pelos cantos, na frente de uma penteadeira de noite, vendo os cabelos brancos nascerem, os pés de galinha crescerem, o corpo se definhar, enquanto você ficar sentindo trauma, porque ontem, ou anteontem, ou há 100 anos atrás, ou quando você saiu da arca de Noé, junto com os bichos, no que falaram para você, no que o seu pai disse que você era, no que o vizinho disse, no que o papagaio do vizinho disse, você nunca será ninguém. Enquanto você jogar a culpa no passado, enquanto você jogar a sua culpa da sua falta de força de encarar o amanhã no seu passado, você nunca será ninguém. Deus ajuda o fraco, mas o covarde, ele não tem o que fazer. Se você acredita na sua chamada, então se entregue. Se entregue. Ah, pastor, mas se eu me entregar do jeito que eu quero, vão me chamar de louco, desequilibrado. Quem fala de você paga as suas contas por acaso? Eu vou perguntar de novo: quem fala de você tem alguma coisa para te dar por acaso? Não, pastor, é que lá na igreja falaram que se eu não fizer, eu não sou consagrado. Larga a mão de ser otário. Quem foi que disse que homem consagra alguém alguma coisa?
Não, pastor, tem o ato. São atos que não fazem efeito. Homem não tem poder de consagrar. Homem tem o poder de confirmar a consagração. A consagração verdadeira não vem da horizontal. A consagração verdadeira vem da vertical. Então, se você é um desses homens, desses ministros que estão aí parados, paralisados, se você é uma dessas pessoas que não tem coragem de lutar, se você é uma dessas pessoas que travou no tempo, se você é uma dessas pessoas que fica chorando as línguas e dizendo: não, pastor, se eu não ler na cartilha, vão tirar o que me deram, é melhor deixar tirar. Porque se o homem tem coragem de tirar alguma coisa, é porque foi ele que te deu e não Deus. Agora, quando Deus te dá para nascer um macho que tire, dá para nascer um macho na terra que tire. Eu estou com o meu corpo arrepiado aqui. Jesus está me dizendo que esta noite era a noite que você esperava. Você pode ter entrado aqui em Ipatinga caído, cambaleado e desanimado, mas você vai sair daqui na força de 1000 homens. Você vai produzir por 1000 homens. Satanás está com o reino dele comprometido em Minas Gerais. Eu profetizo em nome de Jesus que há uma falência no império das trevas essa noite. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca Rua, Beto Velho, estão acabados. É o tempo de vitória. Assento. Pastora Márcia, escreveram isso aqui para mim. Fique à vontade com o horário. Sério mesmo? Não vai ter problema depois? O Senhor me disse que eu não estaria pregando para uma igreja nesta noite. O Senhor me disse que eu estaria pregando para uma reunião de líderes. E eu quero alertar e profetizar sobre esses líderes que estão aqui hoje, que está chegando um tempo nessa nossa nação brasileira em que nós crentes vamos mostrar a que viemos. Eu vou falar de novo. Nós estamos nos levantando e o mundo vai saber por que o Brasil é o celeiro espiritual do planeta Terra. Podem os homens gritar, podem escrachar, podem fazer o que quiserem. Ninguém para a marcha dessa igreja que aqui está. Primeiro, porque todos, sem exceção, todos os que estão aqui debaixo desse teto, não eram para estar aqui. Todos os que estão debaixo desse teto nasceram e tem uma história triste por trás da história atual. Todos já foram humilhados, todos já foram rejeitados, todos já sofreram calúnias. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui já sofreram mais do que sovaco de aleijado. E se estão aqui nessa noite para ouvir esses pregadores que foram anunciados, porque são homens e mulheres que não querem mais uma vida comum. São homens e mulheres que cansaram daquilo que é trivial. São homens e mulheres que cansaram de arroz com feijão. Eles querem picanha. Eles querem comida poderosa. Então a mensagem desta noite é para você, porque você não era para ser, você não era para estar. Você cresceu em um ambiente onde falaram que você não ia ser nada nem ninguém. Na igreja onde você congrega, as pessoas te medem de cima para baixo, de baixo para cima. Já falaram para você que você nunca vai passar de membro de banco. Só esqueceram de dizer que membro de banco é verniz, prego, tinta e madeira. Esqueceram de crer que quem te levantou não foi homens, que o sangue derramado foi de Jesus e não deles. Eles podem ter te julgado por um ato, podem ter te julgado por 2 atos, podem ter assistido você ser sepultado por causa de um pecado. O que eles não podem fazer é cantar um hino no dia na missa do 7º dia. Essa não vai ter, porque você pode até ter sido sepultado, mas antes da missa do 7º dia, Jesus vai te ressuscitar. Deus vai levantar o seu ministério. Deus vai levantar o seu ministério. E eu explico por quê. Tome seu assento. Eu
Eu estava analisando, e eu tenho divulgado isso no país e no mundo inteiro, e isso tem sido engraçado, porque eu descobri uma fórmula bíblica, e eu tenho ensinado essa fórmula para os homens e mulheres que estão cansados de um ministério comum e de uma vida comum. Eu descobri na Bíblia que Deus só usa gente escapa a quarta. Vocês conhecem essa ilustração aqui? Aqueles carros antigos, quando escapava a marcha quarta, não tinha controle. Deus só usa gente descontrolada. Um dia desse, pastora Márcia, eu recebi um e-mail, e no e-mail estava escrito assim: o senhor é responsável por ter levantado nesse país uma geração de crentes esquizofrênicos. Me deu uma raiva, que esquizofrenia é loucura. E aí, quando eu estava lendo sobre esquizofrenia, ao invés de ficar triste, me deu uma felicidade. Pergunte por quê? Porque eu descobri que a psique humana, a mente humana, ela tem um tripé que sustenta ela. Quando um desses pés são quebrados, a pessoa passa a ser de normal a insano. Então ela, para ser uma pessoa normal, ela tem que se manter em cima desse tripé. O primeiro tripé é esse, o primeiro pé do tripé é esse: todo ser humano normal vê o que todo mundo vê. Segundo, todo ser humano normal ouve o que todo mundo ouve. E terceiro, todo ser humano normal, ele sente o que todo mundo sente. Quando um desses tripés é quebrado, a pessoa já não é mais tida como normal. Quando a mulher chega no hospital e diz: meu marido está vendo coisas, o médico faz um examezinho, quando descobre que ele está vendo coisas, o médico manda colocar ele numa jaula, bota uma camisa de força. Quando o ser humano vai no hospital e o marido diz assim: a minha mulher está ouvindo vozes, e o médico descobre que ela está ouvindo vozes e ninguém escuta, o médico manda colocar uma camisa de força, porque a pessoa enlouqueceu. Quando uma pessoa vai ao médico e diz que está sentindo coisas, e faz bateria de exames, toma remédio, não funciona, e a pessoa continua sentindo, o médico diz que é loucura, porque a ciência não consegue descobrir onde está a dor, mas a pessoa diz que está sentindo, mas o exame não detecta, o remédio não cura, e o médico não consegue dar um diagnóstico. Então, quando as pessoas saem do normal, elas são chamadas de esquizofrênicas. E lendo a Bíblia, eu descobri que Deus é apaixonado por esquizofrênicos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado só para quem é maluco por ele. Os normais em Israel jamais entenderiam o sacrifício de Salomão. Os equilibrados, os doutores, aqueles que gostam que tudo seja explicado dentro da lei da física, da química ou da matemática, esses seres humanos que falam que são convertidos, mas que têm um pé aqui, um pé acadêmico, nada contra quem é acadêmico, eu sou acadêmico, mas nada contra quem tem os seus senões, mas dentro da nossa fé não há espaço para racionalidade humana. As igrejas estão perdendo a essência do poder de Deus, porque ela tem se tornado humanista demais. Nossos cultos são cultos de autoajuda, você já viu ou não? São cultos de mensagens doces, ou são cultos de enganar pessoas. Já não há mais interpretação de línguas. Alguém aí lembra da última vez que viu alguém interpretar línguas estranhas em ato profético? Alguém se lembra de cânticos espirituais? Alguém lembra quando foi a última vez que você ouviu alguém cantar em línguas? Alguém se lembra de um cego vendo, um paralítico andando? Não, pastor, lá na igreja do apóstolo Valdomiro tem todo dia. Será que é de verdade? Porque como é que a mídia não consegue mostrar um paralítico que era paralítico e andou? Isso deveria ser matéria de tudo. Por que será que nós não temos mais nada disso? Porque os nossos crentes entram no culto e ficam como alguns estão aqui dentro, com todo respeito, não abrem a boca nem para respirar, ficam com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí, com essa boca travada, essa boca de aço, esse queixo de concreto, parecendo uma estátua de museu. Ah, pastor, mas o meu culto tem que ser racional. Racional é uma coisa, ser frio é outra. Você ficar aqui querendo explicação para tudo, você nunca vai ter. O nosso culto é metafísico, o nosso culto é espiritual, não se pode provar. Uma hora que provamos alguma coisa, não é mais milagre, aí é natural.
Chega de vir para o culto, cruzar os seus braços e ficar filosofando. E alguns filosofam em inglês ainda. To be or not to be, that's the question. Chega! Quando você entra num culto como esse, você tem que se despregar da terra. Tem que esquecer o marido, as contas, a amiga. Aqui é um culto pessoal. Tudo pode acontecer dentro dessas quatro paredes. Coisas espetaculares podem acontecer aqui dentro. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, você não estaria desse jeito. Não, eu vou falar de novo. Se você soubesse como é que Deus participa de uma reunião como essa, ou você acha que Ele vem aqui e recebe o louvor congregacional? Não, para Deus é como se nós estivéssemos só nós e Ele dentro de uma sala. Nesse momento Deus está no trono dele e Ele consegue ver a adoração de um por um. E quando Deus olha para você, Ele sente náuseas. Você não consegue ter sensibilidade. Não, pastor, é que eu não sou mais menino. Não tem nada a ver com meninice. Você envelheceu por dentro. Você esfriou. Você enferrujou na fé. Você subiu um monte, descia um monte, buscava o poder de Deus e agora mal consegue arrastar essa pança para o culto. Você está frio, paralisado. Você está muito humano. E é por isso que Deus não consegue falar com você. Deus está procurando alguém que tenha coragem de sair do normal. Deus quer alguém. Deus quer alguém. Há uma potência de Deus dentro de você. Há uma potência de Deus dentro de você. Sente mais um minutinho, deixa eu te contar algumas coisas. Não há limites. Eu repito, não há limites para a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Eu dizia hoje dentro do avião com o pastor Adeildo que houve um tempo da minha vida que eu perdi os sonhos, e perdi os sonhos muito cedo, porque com 35 anos de idade eu já tinha feito tudo que sonha um pregador. Tudo, o melhor lugar, maior evento, maior país, tudo. Eu já não tinha mais sonhos. E quando eu pensava que não tinha mais o que fazer, eu assisti uma pregação minha antiga, do sonho de José. E eu voltei a sonhar de novo, e voltei a traçar metas. E de repente me tornei deputado federal. Para quem não sabe, eu sou político. E não se assuste não, porque aqui nesse púlpito tem dois exemplos de dois políticos cheios do Espírito Santo. Um é a pastora Márcia e o outro é o pastor Marco Feliciano. Pense num homem que no dia da colação de grau em Brasília entrou 512 deputados no plenário. Eu fui o 513, entrei com a Bíblia na mão, mas a Rede Globo veio na hora filmar a Bíblia e a minha cara. E a jornalista falou: o que é isso na sua mão? Eu disse: é uma Bíblia. E o que o senhor está fazendo com ela? Eu disse: eu vou levar ela ali para dentro, porque ela me trouxe aqui para dentro. A jornalista falou assim: mas aí dentro não é igreja. Eu enchi o peito e ela disse: por enquanto, porque eu estou chegando aqui nesse negócio. Tem deputado que espera a vida inteira para ter 25 minutos para falar naquele parlamento. E é tudo por sorteio. São 513, tem gente que passa 2 mandatos. E eu em 3 meses fui sorteado 2 vezes. Aí os deputados: o que é que você tem? Eu disse: eu sou xodó, né? Daquele lá de cima, né? Querido. E aí vem o primeiro problema, pergunte qual? O que é que eu vou falar no plenário? Porque eu conheço a linguagem bíblica, mas eu não conhecia a linguagem política. Eu me entreguei à política por causa de uma visão divina. Mas eu nunca soube da linguagem política. Eu nunca fui nem vereador. Eu era apolítico. Tinha ojeriza política. E agora estou no meio deles. Tenho um discurso de 25 minutos para falar e não sei o que falar. Tranquei meu gabinete, dobrei o joelho no chão e falei: Jesus, me ajuda. O senhor disse: uai, você é um dos maiores oradores do mundo. Não tem problema em falar, está com medinho daquele microfone? Falei: Jesus, é que ali o negócio é diferente. Jesus disse: não é diferente não. Eu te trouxe aqui para você ser luz lá dentro. Mas o que o senhor quer que eu faça? O senhor disse: prega naquela tribuna. Eu disse: Senhor, mas o país é laico. E Deus gritou do céu para mim: é laico, mas não é ateu. Esse país pode não ter uma religião oficial, mas a maioria deles acredita que eu existo e estou no céu. Abri o regimento interno da casa, que ninguém lê, porque ninguém entende o que está escrito, que a linguagem jurídica é terrível. E comecei a ler o regimento. Hoje eu mostrei, pastora Adeildo, eu estou com o regimento na minha bolsa, pastora. E abri o artigo 79 da Câmara dos Deputados, do regimento interno, que foi inscrito na Constituinte de 88.
Os constituintes de 88 previram isso e escreveram o artigo 79. Mas ninguém nunca havia usado o artigo 79 da casa. E eu fui para a tribuna. Quem já assistiu a TV Câmara? Você já viu que lá ninguém presta atenção em ninguém? É uma casa de gente mal educada. E você sabe como é que eu sou pregador. Se não prestar atenção no que eu falo, eu bato. Então eu falei, Jesus não vai prestar quando eu pegar aquele microfone. Quando eu peguei o microfone e o presidente disse, com a palavra, deputado, pastor Marco Feliciano, eu falei, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu antes de fazer meu discurso, eu quero invocar o regimento interno da Câmara dos Deputados, no artigo 79, parágrafo 1º. E falei, e como ninguém presta atenção em nada, fez silêncio. Porque o presidente virou para bater papo, e alguém disse, senhor presidente, o deputado está falando. Como ele não prestou atenção em mim, eu disse, senhor presidente, questão de ordem. Eu me senti também, né? O sonho de todo político é tão uma questão de ordem. Quando você diz questão de ordem, você está dizendo que alguma coisa na casa das leis está com a lei sendo quebrada. Isso é um crime. E o presidente virou, qual é a sua questão de ordem, deputado? Eu disse, eu acabei de invocar o regimento interno e não fui atendido. E ele, qual o seu regimento, qual o artigo? Eu disse, 79, parágrafo 1º. E aí, como ninguém sabe o que está escrito, vem os secretários abrir o regimento e aquele tumulto. Aí quando ele leu e mostraram para ele, ele arrumou o óculos, chamou todo mundo e disse, está escrito, está escrito. Ele falou, senhor deputado, a sua questão de ordem foi atendida. Aí daqui da esquerda saiu um secretário, na câmera, na TV não dá para ver, mas aquele homem que fala naquela mesa, à esquerda dele aqui tem uma Bíblia aberta, desde a Constituinte de 88, aberta no Salmo 23, a página está até roxa, há mais de 20 anos aberta na mesma página, ninguém nem para tirar a poeira da Bíblia. E aí vem o secretário e a câmera filmando, e o secretário pega a Bíblia e leva para mim. Isso é transmitido numa corrente interna dentro da casa, e começou a entrar gente dentro do plenário. Naquele dia descobrimos 200 crentes que trabalham dentro da Câmara, que ninguém sabia que era. 200 crentes cheios do Espírito Santo, estavam todos escondidos com medo. Aí falaram, apareceu um doido lá, e enchemos o plenário. Os deputados evangélicos, são quase 80, a maioria entraram correndo para dentro do plenário. Deu tempo, quando eu peguei a Bíblia, eu disse, o artigo 79, para quem não sabe, parágrafo 1º da nossa casa, está escrito assim: a Bíblia Sagrada deverá ficar aberta durante a sessão plenária, à esquerda do presidente, podendo fazer uso dela qualquer deputado que quiser durante a sessão plenária. É regimental. Só que ninguém nunca fez isso. Só que ninguém nunca usou a Bíblia naquele lugar, numa sessão plenária como aquela. E eu abri a Bíblia e disse, senhor presidente, a solução do meu Brasil não está na mão do PT. A solução do Brasil não está na mão de Lula nem na mão de Dilma. A solução do Brasil está aqui, ó, Provérbios 29:2. E gritei cheio do Espírito Santo naquela tribuna: quando o justo governa, o povo se alegra. Meu gabinete todos os dias tem 1, 2, 3, 10 pessoas lá para que eu ore por eles. Senadores, governadores, deputados. Quando eu entro na Câmara, eles vêm atrás de mim e dizem, pastor, ora por mim, ora por mim. Quando eu chego naquela mesa, o vice-presidente dia desse, a vice-presidente Rose disse assim, pastor, quando eu estiver aqui, o senhor pode ficar perto de mim? Eu disse, por quê? É que quando o senhor fica perto de mim, tem uma coisa que sai do senhor assim, e vai arrepiando a gente assim. Que coisa é essa? Eu disse, essa é a presença do Espírito Santo. E mais uma vez a minha vida provou ao Brasil que é possível ser político e ser cheio do Espírito Santo. Não há limites para Deus usar aquele que se entrega na mão dele. Você pode não acreditar, mas você está sentado perto de alguém que ainda vai dar o que falar. Se você soubesse quem é essa pessoa, você não estaria sorrindo, você estaria abraçando ela, pedindo autógrafo, número de celular. Para falar com ela hoje é fácil. Amanhã você vai ter que falar com o secretário do secretário do secretário. Para ver ela, você vai ter que ligar um programa de televisão. Quem é que pega essa profecia? Essa é minha! Essa é minha! Essa é minha! Para um homem que se entrega, não há limites para uma mulher que se entrega. Será que você não percebe? E eu finalizo. Será que você não percebe que as lutas que Deus permitiu vir sobre a sua vida? Muda a música, pastor Roberto. Será que você não percebe que as tribulações, as angústias, os vales, os tormentos, as calúnias,
não são para te destruir? Será que você ainda não conseguiu enxergar que Deus está tentando chamar a sua atenção? Será que você não está percebendo que Deus está te dando uma chance de conhecê-lo no meio da tempestade? Será que você não está vendo que Deus está te apertando para ver se você tem coragem de dar a Ele toda a legitimidade da sua vida? Porque se você se entregar a Ele 100%, Ele vai se entregar a você 100%. Você não sabe o gozo que existe na vida de alguém que foi humilhado, pisado, e de repente da noite para o dia é honrado e ressuscitado. Vocês já ouviram falar da minha vida muita coisa. Um dia desse eu estava lá no corredor da Câmara dos Deputados, e eu olhei na frente e não tinha como voltar. Tinha 6 pastores vindo, mas os 6, eles não me bateram, eles me trituraram. E para não constranger, porque eu não sou de briga, eu tirei o celular e fingi que estava falando no telefone e passei por eles. Passei pelo primeiro, o segundo, o quinto, o sexto me deu um gancho no braço e me segurou. Eu falei, ô Jesus, não tive jeito. E aí aquela falsidade toda, né? Nossa, como Deus tem te abençoado, temos orado por você, aquela falsidade toda. E quando terminou isso, o que mais me bateu, esperou os outros saírem e veio no meu ouvido e disse, eu estou constrangido. Eu disse, por quê? É que eu não sei qual a forma de tratamento que eu te dou. Eu não sei se eu te chamo de pastor ou se eu te chamo de vossa excelência. Pelo menos alguém entendeu. Eu vou falar de novo. Humilharam, trituraram, desgraçaram, tocaram na minha família, tocaram no ministério, tocaram no meu nome, tocaram em tudo, desgraçaram a minha vida, fizeram festa em cima da tumba depois de sepultado. E agora vem eles e olham e dizem assim, o homem está vivo, gente. E aí vem a parte mais difícil, a língua dele trava, porque ele diz assim, eu te chamo do quê? De pastor ou de vossa excelência? Tratamento dado só para rei, tratamento dado só para chefe de estado, vossa excelência. Aí o Espírito Santo vem aqui e diz assim, valeu ou não valeu? Aqueles que estão passando por uma ventania, um vale, eu quero dedicar um poema nessa noite, como o horário foi estendido. Você recebe? Fecha os olhos. O poema é assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje, a minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. Sabe por quê? Você é um escolhido. A sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo um escolhido. Pode ser que você nasceu para vencer. Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E disse Deus que era ti, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando no céu. Quem
está do seu lado. Você não nasceu para outra coisa. Se a pessoa não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dela. Não, solte a mão, pegue pelo braço. Se você nasceu só para adorar a Deus, você não pode ter medo de reis, não pode ter medo de homens, você não pode ter medo de leões. Deus te trouxe aqui para virar a sua história nesta noite. Enquanto nós cantamos, Roberto, eu quero que você se entregue ao Espírito Santo. Deus de Israel, eu sei, eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou aqueles que estão contra ti, ó Jeová. Prepare para receber. Ela pode intercalar o louvor no coração. Nos manjares eu abro mão, pois palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Solte as mãos do seu irmão. Agora é entre você e Deus. Pede o que você quiser, porque Deus vai te dar. Pai, abre o céu sobre ti agora. Abre o céu agora. A porta inteira lá, o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Não vou te desistir, minha oração exclusivo é no meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Para encerrar esta noite, eu quero desafiar vocês e vocês para vencermos o maior inimigo que nós temos. O nosso maior inimigo não é a política brasileira, não é o diabo. O nosso maior inimigo não são irmãos que não nos compreendem, não. O nosso maior inimigo chama-se medo. Qual o nome do inimigo? Não ouvi. Ele mora dentro de você. Medo de crescer, medo de sonhar, medo de ousar, medo de ir, medo do que os outros vão falar. Nós vamos vencer esse medo hoje aqui. Só que nós vamos vencer esse medo copiando Davi. Davi no Salmo 91, quando tinha medo, ele gritava. E nós vamos recitar o Salmo de Davi, cantando, pulando, pisando firme no chão e marchando. Quem não sabe recitar vai dando glória, mas depois dessa oração Deus vai mudar a sua vida, amém? Preparados? Vamos lá, timoneiro.
Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste deliciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem certa me vou enfiar, nem mortandade que assolirá ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Terei de anjos para me guardar. Não vou dividir, quero ouvir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, quero ouvir. Eu abro mão do céu, mesmo diante da morte. Prefiro ser fiel. Não vou dividir. Recebe lá. Meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, mesmo diante da morte. Prefiro ser fiel. Mão direita levantada ao alto da cabeça. Chacoalha a mão direita. Diga comigo todos os demônios de acusação, todos os demônios que roubaram a minha paz, minha alegria, os meus sonhos, os meus projetos e a minha família. Eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Assim que você pisar em cima, você vai abraçar pelo menos 3 pessoas e vai dizer a elas: Deus mudou a sua história hoje. Se entrega. Você vai gritar para elas: se entrega. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua casa será sacudida pelo avivamento. 2, sua família vai sentir orgulho de você. 2,5, quem viver verá para ver onde Deus vai te colocar. 3, joga no chão, pisa em cima. Não vou dividir exclusivo no meu coração. Vivo só pra ti. Prefiro ser
Glória a Deus. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ele: você entendeu? Diga: hoje Deus está mudando a sua vida. Pegue na mão de quem está do seu lado, mais um minutinho. Eu ainda tenho uma coisa para fazer aqui, mas antes eu quero profetizar. Posso profetizar? Vai chegar um tempo na nação brasileira, e não vai demorar, que nós crentes vamos vir para o culto no meio de semana, carregando um radinho de pilha na mão, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva. Vai chegar um tempo que nós vamos ter orgulho, só para ouvir um jornalista falar assim: com a palavra, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Amém.